Boa tarde. Estou fazendo esse vídeo para a disciplina de conversão 2. Vou abordar o tema motor de indução trifásico, os 4 primeiros tópicos do capítulo 4, que tratam do campo girante, do escorregamento, do circuito equivalente e do cálculo do desempenho. Bom, o motor de indução trifásico é um dispositivo que converte potência elétrica em potência mecânica. Ele é composto basicamente por estator e o rotor. O estator é o local onde a gente insere a potência elétrica. Ele tem excitação única, então somente o estator é que é excitado. Esse entreferro é importante, que ele tem que ser o menor possível para minimizar as perdas nessa transmissão por indução. Aqui tem os anéis de curto-circuito responsáveis por fechar as bobinas do rotor. Bom, a função do estator é criar um campo girante. Esse campo girante ele vai interagir com o rotor, vai fazer circular uma corrente na bobina do rotor. E essa corrente circulando vai criar um campo e vai reagir, esse campo criado no rotor reage com o campo do estator. E a tendência é eles girarem no mesmo sentido, criando um torque. O campo girante ele possui velocidade e amplitude constante. O vetor, por mais que ele seja composto por 3 fases, a distribuição das bobinas no estator e a defasagem das fases faz com que a somatória dos campos seja uniforme durante os 360 graus. Isso é importante para a construção de um equipamento, porque você evita vibrações, ele tem torque constante, né? Em todos os 360 graus você tem uma força tangencial contínua ali. Bom, esse processo de interação entre campos e ainda mais envolvendo uma carga, ou seja, exigindo com que o motor realize um trabalho, isso vai fazer com que o eixo, quando ele começa a girar, ele não acompanha a velocidade do campo. Ou seja, a velocidade em que o campo girante se desloca é maior, sempre maior nesse caso, do que o rotor. E a diferença entre velocidades do rotor e do campo girante é chamado de escorregamento. E ele é estudado porque o escorregamento ele determina os parâmetros de desempenho da máquina. O escorregamento ele pode ser calculado como uma diferença de rotações, de revoluções por minuto, onde ns é a velocidade síncrona e n é a velocidade do rotor. Ou ele pode ser calculado em PU, adimensional, né? Onde ele vai representar uma porcentagem. Bom, no circuito equivalente, nós temos o circuito equivalente do estator, primeiramente, onde nós representamos aqui a impedância da bobina. Aqui nós temos o circuito magnético, representado aqui através da reatância de dispersão e as perdas no núcleo.
E aqui a tensão de entrada, né? Disponibilizando através do campo uma tensão induzida. Essa tensão é induzida no rotor. E a tensão induzida no rotor depende do escorregamento, porque quanto maior é a velocidade relativa entre o rotor e o campo girante, maior é a tensão E2, que é a tensão induzida. E isso faz com que a corrente circulando na bobina do rotor seja maior. Também influencia na reatância. Então, quanto maior o escorregamento, maior é o efeito da reatância. Ou seja, mais atrasado está a corrente em relação à tensão. Manipulando o circuito equivalente real, nós conseguimos explicitar um termo. Esse termo a gente consegue primeiramente deixar a impedância fixa e representar a resistência do rotor como sendo uma resistência variável de acordo com o escorregamento. E o escorregamento varia de acordo com a carga que está sendo colocada no motor. Então, para cada velocidade, ele tem um escorregamento. E isso significa representar uma carga através de uma resistência variável. E também fazendo essa divisão, nós analisamos agora a tensão de entrada. Esse E2 representa já a tensão da rede, e não mais a tensão na frequência de escorregamento. O circuito equivalente modificado, ele explicita o termo que representa a carga. Então, além da resistência intrínseca ao material, a gente tem a resistência representada pela carga que está sendo acoplada ao eixo. E o rotor referido ao estator é uma maneira de dizer que essa tensão E2 é realmente a tensão E1 que vem da rede, mas não tem uma diferença significativa do modificado, só uma representação para validar que podemos fazer essa equivalência. O cálculo do desempenho ele é feito para a gente entender como flui e para onde flui as potências que a gente está inserindo no motor. Então, essa potência elétrica que eu coloquei no motor, ela vai realizar um trabalho de eixo no final das contas, tá? Mas e qual o caminho que ela percorre e quais são os custos de percorrer esse caminho? Qual é o custo de induzir uma corrente? No caso, a primeira parcela fica no núcleo e no cobre, no efeito Joule, e o que gasta magnetizando o estator. Que seria esse lado aqui, ó. Bom, entrando a potência elétrica e perdendo essa parcela para o estator, nós temos uma quantidade de potência que vai atravessar o entreferro. Vai ser transmitida para o rotor através do ar. E essa vai virar potência mecânica. Ela vai criar o campo no rotor que vai interagir, e criar esse campo tem um custo. São as perdas no cobre. Do rotor dessa vez. Ou do alumínio, do condutor que seja. Essa potência mecânica, ela começa a girar o eixo. Ela gira o eixo, mas girar o eixo tem mais um custo. Seriam as perdas rotacionais. O motor precisa de refrigeração, então a maioria deles tem um ventilador já acoplado no eixo. Tem os mancais, os rolamentos, que vão criar atrito, e no final das contas nós temos a potência mecânica disponível. E ela pode ser
calculada através da subtração total, né? Se fizermos uma equação só, vamos ver que começamos com a potência elétrica, tiramos a potência das perdas, ou seja, o que eu perdi no rotor, o que eu perdi no estator e o que eu perdi devido à rotação também. Bom, então nessas primeiras 4 sessões do capítulo 4, a gente pôde entender como é criado um campo girante, como o número de polos influencia na velocidade, como, apesar das 3 fases estarem defasadas, assim como as bobinas estarem defasadas uma das outras, o campo é constante. Como o escorregamento ele vai ser a chave dos parâmetros e do entendimento do pico de corrente na partida, dos superaquecimentos devido à sobrecarga. E até como um desbalanceamento de fase pode representar uma variação na frequência e por isso na frequência de escorregamento, né? E como isso pode desbalancear o próprio motor, né? Como isso pode afetar as correntes, como a variação da frequência de escorregamento afeta as correntes e como equacionar um motor que é muito similar é idêntico a um transformador, com variação apenas de módulo mesmo, como a magnetização do estator devido ao posicionamento das bobinas, ao entreferro, como a dispersão é maior, né? Mas a modelagem em si é muito parecida. E o desempenho, no final das contas, como a gente consegue entender como permeia, como é transmitida a potência, né? E para onde ela vai em cada situação. É isso. Obrigado, até mais.